Confie em seus instintos. Se o comportamento de alguém lhe parecer suspeito, provavelmente é. Pode se revelar benigno no final, mas enquanto isso é melhor ficar atento. Você pode se recostar e ler os sinais ou trabalhar ativamente para desmascarar seus inimigos. Saca-grama para surpreender as serpentes, como dizem os chineses. Na Bíblia lemos sobre as suspeitas de Davi de que seu sogro, o rei Saul, secretamente o queria morto. Como Davi podia descobrir? Ele confessou sua desconfiança ao filho de Saul, Jonatas, seu melhor amigo. Jonatas recusou-se a acreditar, então Davi sugeriu um teste. Ele era esperado na corte para um banquete. Não iria, Jonatas, sim, e transmitiria as desculpas de Davi, que seriam adequadas mas não urgentes. Sem dúvida alguma, a desculpa enraiveceu Saul, que exclamou: mande buscá-lo imediatamente e traga-o até mim, ele merece morrer. O teste de Davi funcionou porque era ambíguo. A sua desculpa para faltar ao banquete podia ser entendida de mais de uma maneira. Se Saul estivesse com boas intenções com relação a Davi, teria visto a ausência do genro apenas como uma atitude egoísta, na pior das hipóteses, mas porque secretamente odiava Davi, ele a viu como uma afronta e se descontrolou. Siga o exemplo de Davi, diga ou faça alguma coisa que possa ser entendida de mais de uma forma, que possa ser suficientemente polida, mas que também um amigo possa ficar intrigado mas deixará passar. O inimigo secreto, entretanto, vai reagir com raiva. Qualquer emoção forte e você saberá que tem algo fervendo sob a superfície. Muitas vezes a melhor maneira de fazer com que as pessoas se revelem é provocando tensão e argumentos. O produtor de Hollywood Harry Cohn, presidente da Universal Pictures, usava com frequência esta estratégia para deixar clara a verdadeira posição das pessoas no estúdio que se recusavam a mostrar de que lado estavam. Ele de repente atacava o trabalho delas ou assumia uma posição extrema, até ofensiva, em uma discussão. Ele provocava diretores e escritores que abandonavam suas usuais cautelas e mostravam suas verdadeiras crenças. Compreenda, as pessoas tendem a ser vagas e escorregadias porque é mais seguro do que comprometer-se com alguma coisa abertamente. Se você é o chefe, elas imitarão suas ideias. A concordância delas é muitas vezes pura bajulação. Faça-as ficar emotivas. As pessoas em geral são sinceras quando discutem. Se você escolher uma discussão com alguém e essa pessoa continuar copiando suas ideias, você talvez esteja lidando com um camaleão, um tipo particularmente perigoso. Cuidado com pessoas que se escondem por trás de uma fachada de vaga abstração e imparcialidade. Ninguém é imparcial. Uma pergunta expressa com rispidez, uma opinião destinada a ofender, fará com que reajam e tomem uma posição. Às vezes é melhor adotar uma abordagem menos direta com seus inimigos em potencial ser tão sutil e conivente quanto eles. Em 1519, Hernán Cortés chegou ao México com seu bando de aventureiros. Entre estes 500 homens estavam alguns cuja lealdade era duvidosa. Durante toda a expedição, sempre que um dos soldados de Cortés fazia alguma coisa que ele via como suspeita, ele jamais se zangava ou adotava uma atitude acusadora. Em vez disso, fingia concordar com ele, aceitando e aprovando o que tinham feito. Pensando que Cortés era fraco ou que estava do lado deles, davam mais um passo. Agora ele tinha o que queria, um sinal claro, para si mesmo e os outros, de que eram traidores. Agora ele podia isolá-los e destruí-los. Adote o método de Cortés. Se amigos ou seguidores de quem você suspeita de ter outros motivos sugerem algo sutilmente hostil, ou contra seus interesses,
ou simplesmente estranho, fuja à tentação de reagir, de dizer não, de se zangar ou até de fazer perguntas. Concorde ou pareça fazer vista grossa, seus inimigos em breve se adiantarão mais um pouco, mostrando melhor suas intenções. Agora você os tem à vista e pode atacar. Um inimigo muitas vezes é grande e difícil de distinguir uma organização ou uma pessoa oculta por trás de alguma rede complicada. O que você precisa fazer é mirar uma parte do grupo, um líder, um porta-voz, um membro importante do círculo interno. Era assim que o ativista Saul Alinsky atacava corporações e burocracias. Em sua campanha da década de 1960, para acabar com a segregação no sistema de escolas públicas de Chicago, ele se concentrou no superintendente das escolas, sabendo muito bem que este homem tentaria transferir a culpa para os níveis superiores. Ao golpear repetidas vezes o superintendente, ele conseguiu tornar público seu esforço e ficou impossível para o homem esconder-se. No final, aqueles que estavam por trás dele tiveram de vir em seu auxílio, expondo-se nesse processo. Como Alinsky, jamais Maier um inimigo vago, abstrato. É difícil convocar as emoções para combater uma batalha tão livre do derramamento de sangue, que de qualquer forma deixa seu inimigo invisível. Personalize a luta, olho no olho. O perigo está por toda a parte. Há sempre pessoas hostis e relacionamentos destrutivos. A única maneira de sair de uma dinâmica negativa é enfrentá-la. Reprimir sua raiva, evitar a pessoa que o ameaça, sempre procurando conciliações. Estas estratégias comuns significam a ruína. Evitar conflitos se torna um hábito, e você perde o gosto pela batalha. Sentir culpa não faz sentido, a culpa não é sua se você tem inimigos. Sentir-se enganado ou na posição de vítima é igualmente inútil. Em ambos os casos você está olhando para dentro, concentrando-se em si mesmo e em seus sentimentos. Em vez de internalizar uma situação ruim, externalize-a e enfrente seu inimigo. É a única saída. O psicólogo infantil Jean Piaget via o conflito como uma parte crítica do desenvolvimento mental. Por meio de batalhas com colegas e depois pais, as crianças aprendem a se adaptar ao mundo e desenvolver estratégias para lidar com problemas. As crianças que buscam evitar conflitos a qualquer custo ou aquelas com pais superprotetores acabam incapazes social e mentalmente. O mesmo vale para os adultos, é através de suas batalhas com os outros que você aprende o que funciona, o que não funciona e a se proteger. Em vez de se encolher diante da ideia de ter inimigos, então, aceite-os. Conflitos são terapêuticos. Inimigos trazem muitas dádivas. Por exemplo, eles o motivam e colocam em foco as suas crenças. O artista Salvador Dalí descobriu desde cedo que existiam muitas qualidades que ele não podia suportar nas pessoas: conformidade, romantismo, piedade. A cada estágio de sua vida, ele encontrava alguém que achava personificar estes anti-ideais, um inimigo nos quais desabafar. Primeiro foi o poeta Federico Garcia Lorca, que escrevia poesias românticas. Depois foi André Breton, o líder abrutalhado do movimento surrealista. Ter tais inimigos contra quem se rebelar fez com que Dalí se sentisse seguro e inspirado. Inimigos também lhe dão um padrão segundo o qual julgar a si mesmo, pessoal e socialmente. O samurai do Japão não tinha como aferir sua excelência a não ser combatendo os melhores espadachins. Foi preciso Joe Frazier para fazer de Muhammad Ali um verdadeiro grande lutador. Um adversário difícil extrairá de você o que há de melhor. E quanto maior o adversário, maior sua recompensa, mesmo na derrota.
É melhor perder para um adversário de valor do que esmagar um inimigo inofensivo qualquer. Você conquistará simpatia e respeito, aumentando o apoio para sua próxima luta. Ser atacado é um sinal de que você é importante o suficiente para ser um alvo. Você deveria sentir prazer na atenção e na chance de provar quem é. Todos nós temos impulsos agressivos que somos obrigados a reprimir. Um inimigo lhe dá uma válvula de escape para estes impulsos. Finalmente você tem alguém sobre quem liberar sua agressão sem sentir culpa. Os líderes sempre acharam útil ter um inimigo às portas em épocas de agitação, distraindo o público de suas dificuldades. Ao usar seus inimigos para organizar suas tropas, polarize-os até onde for possível, eles combaterão com mais ferocidade quando se sentirem um pouco odiados. Portanto, exagere as diferenças entre você e o inimigo. 3. As linhas claramente. Xenofonte não fez nenhum esforço para ser justo, ele não disse que os persas não eram realmente um bando tão ruim e que tinham feito muito pelo progresso da civilização. Ele os chamava de bárbaros, a antítese dos gregos. Ele descreve a sua recente traição e dizia que eram uma cultura nociva que não tinha a simpatia dos deuses. E o mesmo acontece com você, a vitória é sua meta, não a justiça e o equilíbrio. Use a retórica da guerra para aumentar o interesse e estimular os ânimos. O que você precisa na guerra é espaço de manobra. Cantos apertados significam morte. Ter inimigos lhe dá opções. Você pode colocá-los uns contra os outros, fazer um amigo como uma forma de atacar o outro, repetidas vezes. Sem inimigos, você não saberá como ou onde manobrar e perderá a noção de seus limites, de até onde pode ir. Desde o início, Júlio César identificou Pompeu como seu inimigo. Medindo suas ações e calculando cuidadosamente, ele fazia só o que o colocasse em uma sólida posição em relação a Pompeu. Quando a guerra finalmente explodiu entre os dois, César estava em sua melhor forma. Mas depois de derrotar Pompeu e não ter mais rivais, ele perdeu toda a noção de medida. Na verdade, ele se imaginava um deus. Derrotar Pompeu foi seu erro. Seus inimigos lhe impõem uma noção de realismo e humildade. Lembre-se, há sempre pessoas ali que são mais agressivas, mais traiçoeiras, mais cruéis do que você, e é inevitável que algumas delas cruzem seu caminho. Você terá uma tendência a querer conciliar e se comprometer com elas. A razão é que esses tipos são com frequência brilhantes impasters que veem o valor estratégico do charme e da aparência de lhe permitirem bastante espaço, mas na verdade os desejos deles não têm limites, e eles estão simplesmente tentando desarmá-lo. Com certas pessoas você tem de ser mais duro, reconhecer que não existe meio termo, nenhuma esperança de conciliação. Para seu adversário, seu desejo de fazer concessões é uma arma a ser usada contra você. Conheça estes perigosos inimigos pelo passado deles, procure achar rápidas tomadas de poder, súbitos aumentos de sorte, atos prévios de traição. Assim que desconfiar que está lidando com um Napoleão, não deponha suas armas ou as confie a outra pessoa. Você é a última linha de sua própria defesa. Imagem. A terra. O inimigo é o chão sob seus pés. Ele tem uma gravidade que o segura no lugar, uma força de resistência. Lance raízes profundas nesta terra para conquistar firmeza e força. Sem um inimigo para pisar, sobre o qual caminhar, você se desorienta e perde todo o senso de proporção. Autoridade, se você conta com a segurança e não pensa no perigo, se você não sabe o suficiente para estar atento quando chegarem os inimigos, é como o pardal fazendo ninho em uma tenda, um peixe nadando em um caldeirão não duram um dia.
Chuculié, 1812334 depois de Cristo. Inverso. Sempre mantenha a busca e o uso de inimigos sob controle. É de clareza que você precisa, e não de paranoia. É a decadência de muitos tiranos verem todos um inimigo. Eles perdem a noção de realidade e se tornam irremediavelmente envoltos nas emoções que a paranoia deles agitam. De olho nos possíveis inimigos, você está simplesmente sendo prudente e cauteloso. Guarde suas suspeitas para si mesmo, de modo que, se estiver errado, ninguém fique sabendo. Também, cuidado para não polarizar as pessoas tão completamente que não possa recuar. Margaret Thatcher, em geral brilhante no jogo de polarização, acabou perdendo o controle. Ela fez inimigos demais e continuou repetindo a mesma tática, até em situações que pediam recuo. Franklin Delano Roosevelt foi um mestre polarizador, sempre procurando traçar um limite entre ele mesmo e seus inimigos. Mas assim que deixava essa linha clara, ele recuava, o que o fazia parecer um conciliador, um homem de paz que ocasionalmente entrava em guerra. Mesmo que essa impressão fosse falsa, criá-la foi o auge da sabedoria. 2. Não combata a guerra que já passou. A estratégia da guerrilha mental. Aquilo que com mais frequência o desanima e o deixa infeliz é o passado, na forma de apegos desnecessários, repetições de fórmulas desgastadas e a lembrança de antigas vitórias e derrotas. Você deve travar conscientemente uma batalha contra o passado e fazer um esforço para reagir ao momento presente. Seja implacável com você mesmo, não repita os mesmos métodos esgotados. Às vezes você precisa se obrigar a partir em novas direções, mesmo se elas envolverem riscos. O que você talvez perca em conforto e segurança, ganhará em surpresa, deixando seus inimigos sem saber o que você vai fazer. Trave uma guerrilha mentalmente, não aceitando linhas estáticas de defesa, nenhuma cidadela exposta torne tudo fluido e móvel. Aquilo que com mais frequência o desanima e o deixa infeliz é o passado, na forma de apegos desnecessários, repetições de fórmulas desgastadas e a lembrança de antigas vitórias e derrotas. Você deve travar conscientemente uma batalha contra o passado e fazer um esforço para reagir ao momento presente. Seja implacável com você mesmo, não repita os mesmos métodos esgotados. Às vezes você precisa se obrigar a partir em novas direções, mesmo se elas envolverem riscos. O que você talvez perca em conforto e segurança, ganhará em surpresa, deixando seus inimigos sem saber o que você vai fazer. Trave uma guerrilha mentalmente, não aceitando linhas estáticas de defesa, nenhuma cidadela exposta torne tudo fluido e móvel. A última guerra. Ninguém subiu ao poder mais rápido do que Napoleão Bonaparte, 1769-1821. Em 1793, ele foi de capitão no exército revolucionário francês a general de brigada. Em 1796, tornou-se líder da força francesa na Itália combatendo os austríacos, a quem esmagou naquele ano e de novo 3 anos depois. Ele foi o primeiro cônsul da França em 1801, imperador em 1804. Em 1805, humilhou os exércitos austríaco e russo na Batalha de Austerlitz. Para muitos, Napoleão foi mais do que um grande general, foi um gênio, um deus da guerra. Nem todos se impressionarão, entretanto, houve generais prussianos que pensavam que ele tinha tido sorte, apenas. Quando Napoleão era duro e agressivo, eles acreditavam, seus adversários tinham sido tímidos e fracos. Se tivesse enfrentado os prussianos, teria se revelado uma grande fraude.
Entre estes generais prussianos, estava Friedrich Ludwig, príncipe de Hohenlohe-Gelfingen, de 1746 a 1818. Hohenlohe era de uma das famílias aristocratas mais antigas da Alemanha, com um ilustre registro militar. Ele havia começado sua carreira cedo, servindo sob Frederico, o Grande, 1712-86, o homem que havia sozinho transformado a Prússia em uma grande potência. Hohenlohe subira na hierarquia, tornando-se general aos 50 anos jovem pelos padrões prussianos. Para Hohenlohe, o sucesso na guerra dependia de organização, disciplina e do uso de estratégias superiores desenvolvidas por mentes militares treinadas. Os prussianos eram exemplo de todas estas virtudes. Os soldados prussianos exercitavam-se incansavelmente até poderem executar manobras complicadas com a precisão de uma máquina. Os generais prussianos estudavam intensamente as vitórias de Frederico, o Grande. Guerra para eles era uma questão matemática, a aplicação de princípios eternos. Para os generais, Napoleão era um corso de cabeça quente liderando um exército de cidadãos indisciplinados. Superiores em conhecimento e habilidade, eles os superariam em estratégia. Os franceses entrariam em pânico e se desmontariam diante dos disciplinados prussianos, o mito napoleônico estaria arruinado, e a Europa voltaria a seus velhos modos. Em agosto de 1806, Hohenlohe e seus companheiros generais finalmente tiveram o que queriam. O rei Frederico Guilherme III, da Prússia, cansado das promessas não cumpridas de Napoleão, decidiu declarar guerra em 6 semanas. Nesse meio tempo, ele pediu que os generais armassem um plano para esmagar os franceses. Hohenlohe ficou extasiado. Esta campanha seria o clímax de sua carreira. Havia anos que ele pensava em uma forma de derrotar Napoleão e apresentou seu plano na primeira sessão de estratégia dos generais. Marchas precisas colocariam o exército no ângulo perfeito de onde atacar os franceses quando avançassem pelo sul da Prússia. Um ataque em formação oblíqua, a tática preferida de Frederico, o Grande, descarregaria um golpe devastador. Os outros generais, todos com seus 60 e 70 anos, apresentaram seus próprios planos, mas estes não passavam de variantes das táticas de Frederico, o Grande. A discussão virou debate, várias semanas se passaram. Finalmente o rei teve de intervir e criar uma estratégia conciliadora que deixaria satisfeitos todos os seus generais. Uma sensação de exuberância tomou conta do país, que em breve reviveria os anos gloriosos de Frederico, o Grande. Os generais perceberam que Napoleão sabia de seus planos e ele tinha excelentes espiões, mas os prussianos estavam em vantagem, e assim que sua máquina de guerra começasse a se mover, nada poderia pará-la. Em 5 de outubro, dias antes de o rei declarar guerra, notícias perturbadoras chegaram até os generais. Uma missão de reconhecimento revelara que divisões do exército de Napoleão, que eles tinham acreditado estar disperso, haviam marchado para o leste, fundindo-se e se concentrando no interior do sul da Prússia. O capitão que havia liderado a missão escoteira relatou que os soldados franceses estavam marchando com mochilas nas costas, enquanto os prussianos usavam carroças lentas para as provisões de suas tropas. Os franceses carregavam os próprios suprimentos e moviam-se com surpreendente rapidez e mobilidade. Antes que os generais tivessem tempo de ajustar seus planos, o exército de Napoleão girou para o norte, seguindo direto para Berlim, o coração da Prússia. Os generais argumentaram e se agitaram, movendo suas tropas para lá e para cá, tentando decidir por onde atacar. Instalou-se o pânico. Finalmente o rei ordenou uma retirada, as tropas deveriam se reunir no norte e atacar Napoleão pelo flanco conforme ele avançasse para Berlim.
Henri estava encarregado da retaguarda, protegendo a retirada dos prussianos. Em 14 de outubro, perto da cidade de Dina, Napoleão emparelhou com Henri, que finalmente enfrentou a batalha que desejava tão desesperadamente. Os números em ambos os lados eram iguais, mas enquanto os franceses eram uma força indisciplinada, lutando desordenada e sempre correndo de um lado para o outro, Henri mantinha suas tropas em ordem rígida, orquestrando-as como um corpo de baile. O combate ia e vinha até que finalmente os franceses capturaram a aldeia de Vierzenieligen. Henri ordenou que suas tropas recuperassem a aldeia. Em um ritual que datava de Frederico, o Grande, um tambor-mor batia uma cadência e os soldados prussianos, bandeiras desfraldadas, refizeram suas posições em perfeita ordem de parada, preparando-se para avançar. Mas eles estavam em uma planície aberta e os homens de Napoleão estavam por trás de muros de jardins e sobre os telhados das casas. Os prussianos caíram como paus de boliche diante dos atiradores franceses. Confuso, Henri ordenou a seus soldados para parar e mudar de formação. Os tambores soaram de novo, os prussianos marcharam com magnífica precisão, sempre à vista, mas os franceses continuavam atirando, dizimando a linha prussiana. Henri nunca tinha visto um exército assim. Os soldados franceses eram uns demônios. Ao contrário de seus soldados disciplinados, eles se moviam por conta própria, mas havia método na loucura deles. De repente, não se sabia de onde, eles avançaram correndo por ambos os lados, ameaçando cercar os prussianos. O príncipe ordenou uma retirada. A batalha de Dina tinha acabado. Como um castelo de cartas, os prussianos rapidamente desmoronaram, uma fortaleza caindo após a outra. O rei fugiu para o leste. Em questão de dias, virtualmente nada restava do exército prussiano, outrora poderoso. Interpretação: a realidade diante dos prussianos em 1806 era simples, estavam atrasados 50 anos. Seus generais eram velhos e, em vez de reagir às circunstâncias presentes, estavam repetindo fórmulas que haviam funcionado no passado. Seu exército movia-se lentamente, e seus soldados eram bonecos mecânicos desfilando. Os generais prussianos tiveram muitos sinais para alertá-los do desastre. Seu exército não havia se saído bem em seus embates recentes, muitos oficiais prussianos haviam pregado a reforma e, por último, mas não menos importante, eles tinham tido 10 anos para estudar Napoleão, suas estratégias inovadoras e a velocidade e fluidez com que seus exércitos convergiam sobre o inimigo. A realidade os olhava de frente, mas eles preferiram ignorá-la. Na verdade, diziam a si mesmos que Napoleão é que estava condenado. Você talvez ache o exército prussiano apenas um exemplo histórico interessante, mas, na verdade, é provável que você esteja marchando na mesma direção. O que limita indivíduos, assim como nações, é a incapacidade de enfrentar a realidade, de ver as coisas como elas são. Conforme envelhecemos, ficamos mais enraizados no passado. O hábito toma conta. Algo que funcionou para nós passa a ser uma doutrina, uma casca para nos proteger da realidade. A repetição substitui a criatividade. Raramente percebemos que estamos fazendo isto, porque é quase impossível para nós ver o que está acontecendo em nossas mentes. E aí, de repente, um jovem Napoleão cruza nosso caminho, uma pessoa que não respeita as tradições, que luta de um modo novo. Só então vemos que nossas maneiras de pensar e reagir ficaram antiquadas. Nunca dê como certo que seus sucessos no passado continuarão sendo assim no futuro. Na verdade, seus êxitos do passado são o seu maior obstáculo. Cada batalha,
cada guerra é diferente, e você não pode supor que o que funcionou antes vai funcionar hoje. Você deve se libertar do passado e abrir os olhos para o presente. Sua tendência para combater a guerra anterior pode levá-lo à sua derradeira guerra. Quando em 1806 os generais prussianos mergulharam nas mandíbulas escancaradas do desastre usando a ordem oblíqua de batalha de Frederico, o Grande, não foi apenas uma questão de estilo que havia sobrevivido à sua utilidade, porém a mais extrema falta de imaginação à qual a rotina sempre conduziu.